cidade de Foz do Iguaçu é uma terra onde vivem aproximadamente 70 etnias e milhares de pessoas vindas de todas as partes do país e que escolheram Foz para construir suas vidas. Há quem diga que quem bebe dessa água, a esta terra sempre volta, ou jamais deixa. Jurandir de Moura, filho de agricultores, veio do interior de São Paulo, um homem simples, batalhador e com uma qualidade rara nos tempos atuais. Conserva seus valores e seus princípios. A minha vida é uma história muito sofrida. O meu pai se separou da minha mãe, eu acredito que eu tinha 2 anos, eu não lembro, eu não tenho nenhuma imagem do meu pai. A minha mãe foi uma mulher muito sofrida. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu não posso confirmar, mas ela nem dinheiro conhecia. Porque eles arrendavam até a roça de algodão e o meu pai era jogador de baralho, era uma pessoa inteligente, mas não vivia para a família. Ele vivia para o mundo dele, sabia ganhar dinheiro, mas não tinha futuro porque vivia para o mundo dele. Batia na minha mãe, segundo a minha mãe, né? É uma história que eu ouço dela. E a minha mãe separou do meu pai e fomos morar em uma cidade pequena, chamada Inajá, uma cidade que hoje deve ter 5.000 habitantes. E na época, Inajá, nós estamos agora numa época de política, é bem parecido, mas uma política diferente. Inajá, quando era época de algodão, colheita de algodão, que era a lavoura do momento, então aquilo era uma política. Os gatos, como nós tínhamos uma família, era eu e meus irmãos, uma família grande, todos escolhiam algodão bem, parecia uma política. Todo mundo ia na nossa casa para nós trabalhar. Vamos que o nosso algodão lá é bom e tal, vixe, o algodão lá você vai catar muito, você vai ganhar dinheiro. Levava pé de algodão, arrancava da roça para mostrar que a roça dele que ele estava levando era melhor, porque o gato ganhava dinheiro com isso. Mas quando acabava a colheita de algodão, começava a época de miséria. Aí pessoas que nem eu, para trabalhar por dia lá, então tinha muita gente desempregada, os caras escolhiam os melhores para trabalhar por dia. Eu, como sempre, fui sarrista, brincalhão, aonde eu ia, além de eu não trabalhar bem por dia, eu ainda fazia alguém ficar sem trabalhar, porque eu brincava na roça, levava relógio para vender, esse relógio orientão grande, entende? Então, era uma época muito triste de miséria. Mas a minha história pior é na infância, que eu comecei a trabalhar com 7 anos e meu irmão até hoje, ele ganhou um título de trabalhador, assim, era o cara, era o mais velho, era o trabalhador, todo mundo admirava ele. Só que a nossa fome não acabava com esse título de trabalhador. Nós passamos a nossa vida pequena, nós íamos nas beiras do rio arrancar inhame para comer. Eu cheguei a comer sebo derretido. Tá? Isso é uma história que às vezes a gente falando hoje na situação, não, mas será que é verdade? Isso aí é até bem próximo, que a gente tem como provar. Isso não era só nós, isso é uma cidade de muitas crianças passando fome e muitas crianças trabalhando muito cedo. E nós íamos trabalhar na roça, nas diárias, então na roça lá o sistema era assim, você pega 7 horas da manhã, 10 horas tem um almoço, você leva a marmita, boia fria chamada, e 2 horas um café. Então na hora da marmita, na hora do almoço, 10 horas, as pessoas estão trabalhando por dia, faz aqueles grupinhos para trocar mistura. O que acontecia comigo? Eu tinha que afastar do povo e ir lá longe, sentar sozinho, porque se eu abrisse a minha marmita, ou tinha um arroz, que como era muita gente, era pouquinho, minha mãe põe bastante água, que dava para catar com a mão aquele bolo de arroz, aquela papa, ou às vezes tinha mandioca dentro. Então, hoje até brinco lá em casa, que a minha mulher gosta muito de comprar mandioca. Eu gosto de mandioca, só que eu não gosto de comer, parece que me volta todo aquele filme do passado, né? Na pequena casa, numa área verde do bairro Três Lagoas, mora com a esposa Luzinete Pereira, com quem divide sonhos, tristezas e alegrias há 13 anos. Atualmente, ele trabalha na compra e venda de vasilhames e baterias. E também é proprietária do jornal A Cachola, onde tenta expressar através das letras a sua opinião. Opinião de um cidadão que sente na pele as desigualdades, as injustiças da vida, a realidade da nossa cidade. Jurandir de Moura é paulista, mas iguaçuense de coração. De catador de lata, passou a dono de jornal. Mas quem é o Latinha? Quando eu cheguei aqui em Foz, eu vim para cá com o intuito que aqui eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu tinha uma irmã que ela dizia que aqui era o lugar, que eu me considerava uma pessoa inteligente, batalhador, e eu vim para cá. Mas aqui eu vi que não era tudo aquilo que ela falou. Primeiro, eu cheguei aqui, o povo falava, vai lá para a ponte, vai trabalhar de laranja, eu nem sabia que era laranja. Foi aí que eu vi que não era do jeito que o povo falava para mim lá, quando eu não morava aqui. E eu, sem nenhuma expectativa, montei um depósito sem ter nenhum carro para puxar latinha. Comecei na reciclagem, comprando papelão, latinha, e o plástico era desconhecido aqui ainda. Começou a aparecer o PET, comecei a comprar o PET, mas não tinha preço, nem o ferro velho tinha preço. Pegava das crianças de pouquinho, comprava e deixava ali, até que enfim eu comprei uma Kombi com documento todo irregular e escrevi, compra-se alumínio.
E um determinado dia um amigo, acho que até para poder me rebaixar, falou bem assim, ô Zé da Latinha. E eu, para não pegar como uma coisa chata, eu comecei a colocar nos meus cartãozinhos Polaco Latinha. Aí o Polaco sumiu e ficou só Latinha. E muitos acham que é porque eu bebo, na época eu bebia, hoje tem 7 anos que eu parei, mas não era porque eu comprava latinha e quis fazer um marketing, como eu não tinha outro jeito de aparecer, quis fazer um marketing como Latinha. E aonde eu ia sempre eu falava, eu sou Latinha, e colou esse apelido de Latinha. Cheio de expectativas e sonhos, Jurandir chegou em Foz no ano de 94, em busca de uma vida melhor. Mas logo percebeu que as coisas não seriam tão fáceis como pensava. Foz do Iguaçu foi por uma causa. Eu estava saindo de um casamento, onde eu estava tendo tive uma decepção muito grande. E para fugir daquela situação, eu acabei indo para Minas Gerais, até porque a nossa região era uma região de muita miséria, de falta de emprego. Fui para Minas Gerais para colher café. Lá eu peguei amizade com alguém da fazenda, uma grande fazenda chamada Dois Lagos, que tinha gente do Brasil todo trabalhando lá colhendo café, e fui trabalhar como tratorista fazendo irrigação à noite em café. E quando eu ligava para minha mãe todo mês e mandava um salário, ou às vezes meio salário, aquilo era uma festa lá, porque era um lugar de crise onde minha mãe morava, aqui próximo de Maringá, 90 e poucos quilômetros para baixo de Maringá. E a minha irmã ligava para minha mãe e falava, olha, o Latinha, eles me chamam de Polaco, né? O Polaco tem que vir para cá, aqui em Foz do Iguaçu é lugar dele ganhar dinheiro. E nessas vindas, quando acabou, porque lá em Minas Gerais era assim, é bem regulado o tempo, é 6 meses de água e 6 de seca. Então nessa época da seca eu ganhava dinheiro que eu fazia irrigação, eu ganhava um salário e 20% de outro e fazia hora extra. Eu cheguei a dormir fazendo hora extra na irrigação. Quando acabava, eu não ganhava mais dinheiro, que era só um salário e 20, não tinha mais as extras. E quando eu fui voltar para Minas Gerais, que eu vim visitar minha mãe, na época que acabou a seca e que entrava água, dentro da rodoviária em Presidente Prudente eu decidi que eu vinha para cá, sem ninguém saber. Aí vim para casa da minha irmã, que ela já morava aqui, eu já tinha um irmão que estava aqui, estava empregado como porteiro, e o esposo da minha irmã trabalhava como caminhoneiro, puxando ovos e galinha aqui para a ponte. Só que quando eu cheguei aqui não era tudo aquilo que eles falavam, eu acho que eu já cheguei fora de época, já cheguei tarde, não conhecia Foz do Iguaçu, e foi aonde eu comecei, na parte anterior que eu falei, entrei no ramo de reciclagem. Como um agricultor sobreviveria numa cidade onde só se ouvia falar em Paraguai? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei totalmente perdido, porque o povo falava em trabalho de laranja, mas eu ia lá, eu chegar na ponte e perguntar para as pessoas, você não quer laranja? Mas eu não entendia muito como que funcionava. E para não falar que eu dependi do Paraguai, eu trabalhei 1 ano, mas depois que eu já estava aqui, trabalhei 1 ano como laranja no Paraguai. Mas o meu serviço aqui, para trabalhar firme mesmo, eu trabalhei uma madeireira 1 mês e pouco, entendeu? Eu acho que trabalhei demais, 1 mês e pouco. E trabalhei na boate Sex Appeal do seu Claudi, na época o gerente era o Jorge. Eu era muito querido lá pela minha simplicidade, porque todo mundo lá até lixava a mão, né? E eu era meio relaxadão, mas era o pau para toda a obra, fazia manutenção da piscina, cuidava da onde as meninas guardavam as bolsas lá, camarim, chamado camarim. Então ali eu comecei a fazer um certo tipo de amizade diferente. Comecei a conhecer as pessoas, conhecer como funcionava o Foz, a malandragem que envolve Foz, porque Foz é um jogo de cintura muito grande. Além de agricultor, catador de lata, ele era e é um líder nato. Chegando em Foz do Iguaçu, eu vi a necessidade. Por que essa necessidade? Foi quando teve aquele manifesto que as pessoas iam tirar os moradores de beiras de rios, ribeirinha. E eu vi que parece que tudo que era feito não era para beneficiar essas pessoas, mas sim para beneficiar cabos eleitorais, outros interesses políticos. Foi aonde eu comecei a me preocupar, quem que vai sair da beira do rio e como que ele vai sair, para onde que vai. E aí me perguntava, esse povo está aqui, cadê o direito de vizinhança desse povo? Né? Será que esse povo vai ser deslocado desse local para os seus locais de origem, para ali próximo das suas origens? Foi aonde algumas perguntas que eu fazia não tinham resposta. Aí começou as pessoas me procurar, que eu comecei a bater nisso, até por eu ser também um morador de beira de rio, de ribeirinhas, urbano, claro. E as pessoas começaram a me procurar. Foi quando eu promovi, na verdade não vou dizer bem um debate, mas um ebate com a Foz Habita, que é o Instituto de Habitação aqui do município, e com o meio ambiente preocupado nessa situação, e as respostas eram vazias. Aí a gente vê na televisão, ó, fulano ganhou isso.